Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais uma disciplina Tópicos de Computação 2. Eu sou a professora Yara Carnevale de Almeida. Hoje a gente não tem os slides, porque eu espero que vocês tenham assistido, então, a gravação que eu deixei para vocês sobre ferramentas que deem apoio, né, à gestão de tarefas. Estou vendo aqui um monte de boa noite, fico bem contente. Boa noite para todos vocês. Tem uma turminha grande, isso é ótimo. Eu vou começar, então, passando a palavra. Hoje a gente está usando uma ferramenta nova, né, o StreamYard. Eu estou aqui, se eu fizer alguma bobagem, eu peço desculpa, porque eu estou ainda treinando aqui a ferramenta. Mas eu adorei ela, tá? Do ponto de vista da usabilidade, é uma ferramenta que está bem bacana. E ela propicia, então, que a gente consiga, por exemplo, eu trazer... vamos lá? Trazer com facilidade o nosso professor João Messias. Acho que é ótimo isso. Ok? Então, se eu fizer alguma bobagem, já peço desculpa de antemão. Então, boa noite, João. Seja bem-vindo. É bom poder ver você e não só ficar falando pelo chat. Boa noite, professora. Boa noite aos alunos aí. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de tópicos. A professora falou um pouquinho da ferramenta aí, né? A gente está fazendo bastante propaganda da ferramenta para quem fez design e interação conosco. Exatamente. Lá no módulo 51, né? É uma ferramenta bastante amigável aí no sentido de trazer aí alguns recursos para os usuários, né? Em vista de que quando a gente vai utilizar diretamente pelo YouTube, a gente tem ali um pouquinho de dificuldade, né? Às vezes o usuário pode ter um pouquinho de dificuldade. E foi bom a gente lembrar um pouquinho dessa questão do design e interação, que é uma ferramenta que traz, né, essa questão de facilitar o uso da ferramenta para o usuário, né? Então, relembrando um pouquinho o módulo 51. Mas é isso aí, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, conversar um pouquinho com vocês, né, a gente poder matar um pouco da saudade aí, que a gente não está podendo utilizar nosso estúdio lá na instituição, enfim. E aí eu quero, né, reforçar aí o que a gente sempre, né, o compromisso que a gente sempre tem com vocês em relação às atividades que nós temos disponíveis. Alguns alunos já procuraram para sanar dúvidas, tá? Então eu quero fomentar isso aí em vocês para que a gente realmente deixe isso muito vivo no decorrer das semanas, para que vocês realmente possam entregar uma boa atividade lá no final do módulo, ok? Não vou me estender muito, porque a professora Yara tem bastante coisinha para mostrar para vocês. Coisinhas não, coisas, né? Coisas importantes, né? Conteúdos importantes da nossa disciplina. Tá? E eu vou ficar aqui vamos dizer, nos bastidores aqui, acompanhando vocês aí nas mensagens. Participem, mandem aí as dúvidas de vocês. E comentários também, né? A gente tem percebido uma participação bastante efetiva de vocês e isso enriquece cada vez mais as nossas transmissões e por isso é muito importante que você participe, que você dê a sua opinião, faça seu comentário, apresente a sua dúvida, isso é fundamental, ok? Um último recado para quem é aluno de TCC, que é orientando meu, tá, pessoal? A gente tem aí os prazos correndo, me procurem lá na mediação para que a gente possa estar conversando, tá certo? E, no mais, eu fico à disposição para que a gente possa ir conversando no decorrer do módulo, ok? Professora, não vou tomar muito tempo, a gente tem bastante coisa, e qualquer dúvida, eu estou aqui nos bastidores. Com certeza, exatamente, tá mesmo nos bastidores. Então, vou retomar, ok? Eu tirei uma foto do ambiente, e depois eu vou disponibilizar no Facebook e no LinkedIn, para quem não tiver a curiosidade de se inscrever na ferramenta para ver. Mas o Messias falou bastante bem, né? Para quem veio lá do módulo 51 da disciplina Design e Interação, o olhar que eu tenho sempre, né, do criticismo com relação à usabilidade da ferramenta, essa aqui para mim tá nota 10. Até agora não me atrapalhei, só assim, tem muitas opções e aí é bem bacana. Então, é assim, pessoal, na gravação eu apresentei para vocês, então, algumas, né, já deixei bem claro que não são todas, mas são algumas ferramentas, ok, que têm sido bem elencadas para a gestão de tarefas, o planejamento de tarefas, né? Então, eu gostaria primeiro de verificar com vocês ali no chat, se vocês poderiam me dar um feedback das ferramentas que eu apresentei. Então, eu falei do Trello,
né? Eu gosto do Trello, eu sou suspeita, eu consigo me enxergar, visualizar bem o Trello. Eu comecei... Não, Leonardo, nós não estamos falando... O Balsamiq, ele é uma ferramenta voltada para design e interação, né? Mais especificamente para o projeto de interface, mais especificamente ainda para mockups, né? Porque é um projeto de interface muito draft. Então, eu não me preocupo lá com os recursos, até mesmo porque o próprio Balsamiq, ele não permite detalhar algumas coisas. Então, eu consigo ter uma versão mesmo draft, mesmo cru, ou eu posso dar algum detalhamento com relação a cores, com relação a fontes, etc. e tal, mas não consigo, se diz, ter um projeto de interface final, né, que acabe me gerando código, por exemplo. O que eu estou falando é, dentro da nossa disciplina, na proposta de tópicos de computação 2, né, dentre dos diferentes assuntos que a gente vai trabalhar, esse primeiro assunto, então, ele está mais focado à gestão de tarefas. Então, eu apresentei para vocês, tanto na aula conceitual, que vocês assistiram, quanto agora também, né, no breve vídeo que a gente fez dos 30 minutos, né, em que, na aula anterior, eu falei sobre gestão de tarefas, o que se pretende, quais são os cuidados que tem que se ter, e nesta aula, na gravação que eu deixei para fazer, eu discuti, então, sobre as ferramentas que permitem, então, uma melhor, eu diria assim, uma melhor automatização do processo de gestão de tarefas, ok? Então, o Balsamiq é voltado mais para design de interação. O meu discurso aqui no início da aula, desculpa se eu confundi algum de vocês, foi muito porque eu tenho um olhar muito forte em interação humano-computador, né? Eu gosto muito dessa área e eu acabo por sempre ter uma crítica construtiva sobre as ferramentas que eu estou usando, né? Atualmente, a minha crítica acaba sendo muito sobre as ferramentas que estão disponíveis para videoconferências. Eu testei muitas, né? Eu fui usuária de muitas e eu estou encantada com essa. Fiquei mesmo encantada. Bom, então, voltando aqui para o nosso tópico, né? Então, o que eu apresentei para vocês ali a nível de gravação, então, foi, por exemplo, o Trello, né? Que eu disse que isso... Legal, o Emanuel já está... Vamos ver aqui mais colegas, aí eu já falo o que o Emanuel falou. Então, eu apresentei para vocês a nível da gravação, então, o Trello, o Asana, tem uma outra ferramenta que eu, na realidade, comecei a conhecê-la agora em função do que é o Kiri.io, né? Então, é uma outra ferramenta em que eu, como boa testadora, né, como um bom membro, digamos assim, da qualidade de software, ok, eu criei ambientes em cada uma delas. No Trello eu me sinto bastante à vontade, né? Nas outras eu realmente estou experimentando. E aí o Emanuel está trazendo uma ótima contribuição, que eles dizem que a empresa usa o Gira, né? E aí eu gostaria, Emanuel, se você pudesse compartilhar. O Gira, ele trabalha só com gestão de projetos ou ele permite, digamos assim, acompanhar o processo de desenvolvimento de software? Enquanto isso, o Pedro Pelizarro, usam o Trello e o Quiro na empresa. Porque eles acabam por se complementar um pouco, né? Eu posso até mostrar para vocês esse se complementar. O Rafael Souza, ele está dizendo que usam o Planner do Office. Confesso que eu não conheço, eu vou dar uma olhada, mas eu acredito que ele seja um pouco similar ao Asana, né? Em pontos de... Eu consigo ver gráficos, eu consigo ver a dependência entre as atividades. Pelo menos a lembrança que eu tenho quando vi sobre o Office de forma geral, sobre os recursos que tinha. Me corrige se eu estiver enganada, por favor. O Rodrigo Silva está dizendo, então, que ele utilizou e utiliza até hoje, então, o Trello. E aí tem o Quiro, o Asana, o Dashboard, o Wunderlist, que foi novidade. Fico feliz de estar trazendo, então, novas informações, né? O que eu noto é que como é que eu vou dizer, as ferramentas de forma geral,
né? Eles seguem a proposta, e aí, de novo, eu sempre trago lá a proposta inicial da gestão de projetos Scrum, né? A importância que eu tenho de eu conseguir acompanhar, então, pensando lá no gráfico, né? Que eu tenho o número de atividades, eu tenho o tempo que eu tenho disponível para realizar as atividades e que eu tenho o gráfico que me permite acompanhar, né? Então, esse é um formato para acompanhar. E aí, nisso, a ferramenta... eu sou péssima de horror de nomes. Deixa eu lá pegar de novo o nome dela. Então, a ferramenta Quire, né, ela permite apresentar, então, esse gráfico, em que eu fiz de teste para a gravação de vocês, eu coloquei algumas datas atrasadas, algumas datas que iam vencer nessa semana, e ontem eu recebi um e-mail avisando que eu estava com 2 atividades atrasadas. Né, isso é bacana, do ponto de vista gestão de tarefas. O Trello faz isso similar também. Né, no momento em que eu calendarizo lá as atividades, ele vai chamando como é que se diz? Ele alerta as pessoas às quais a atividade foi associada, ele alerta pelo e-mail que foi registrado, e aí realmente a pessoa é advertida, né, é chamada a atenção sem ter que ter o gestor propriamente dito, né, isso é bom, porque fica naquele contexto de automatização das tarefas. O Rodrigo, deixa eu ver aqui, peraí que deixa eu perder aqui. Olha, tem mais pessoas. Então, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, que já teve bastante. O Guionardo Furlan. Então, ele diz que usa o Gira, também na empresa, que nos projetos pessoais, ele gosta de usar o GitHub nos projetos, pelo fato de trazer a integração com as tarefas de desenvolvimento. Legal. Guarda esse discurso, o GitHub, a gente vai falar logo a seguir, quando a gente for falar bem nesse contexto. Né, que o processo de desenvolvimento de software, eu tenho as ferramentas que me permitem, então, fazer a engenharia de requisitos, fazer o projeto e o modelo, depois fazer a codificação propriamente dita, mas eu preciso de outras ferramentas em função de outras atividades que correm. A integração é uma delas. Né? Muito, se eu estou pensando no processamento ágil, né, ou o desenvolvimento ágil, na realidade é mais correto dizer, pensando no desenvolvimento ágil, que eu tenho incrementos, e em função desses incrementos eu acabo tendo que ter, o que o Leonardo falou bastante bem, a integração, né, desses incrementos. Não esquece, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A Michele, então, ela está falando, quem nunca usou nenhuma, você aconselha começar por qual? Bah, Michele, eu acho que isso é muito particular, né, porque o meu sentimento que eu tenho é que a gente acaba, muito pelo ser metódico, pelo ser gráfico, a gente acaba se identificando com uma representação diferente. Uma das coisas que eu gostei da ferramenta Asana, e aí eu acho que se calhar eu vou, na medida que eu vou falando, eu vou compartilhando a tela aqui com vocês, porque aí vocês veem o que eu estou falando. E já que no momento vocês vão ver, então, aqui o que é o nosso ambiente, né, do ponto de vista olhar o usuário. Então, vou deixar só um pouquinho aqui aberto. Então, esse aqui é o meu ambiente, né, enquanto professor. Então, isso aqui eu sei que é o que vocês estão visualizando. Quando o Messias falou que ele estava lá como é que se diz? À disposição, ele realmente está, porque eu estou enxergando ele está assistindo a live. Então, eu posso inseri-lo quanto quiser, porque eu tenho aqui essas opções, né? Então, eu posso jogar com isso. Por exemplo, eu agora vou jogar em que vocês só vão me ver e vão ver a tela ao qual eu quero compartilhar. Né? Então, a tela que eu quero compartilhar é o Asana. Aí eu vou aumentar aqui para vocês verem, ok? Em que, nessa proposta aqui da página inicial, deixa eu ver aqui, em que eu tenho os portfólios. Peraí. Acho que eu escolhi. Exatamente. Se vocês veem aqui, eu tenho diversas formas de representar a minha gestão de projetos, né? Eu posso ter nesse formato de listas, como eu posso enxergar a calendarização, em que aí eu consigo ver o progresso, né, avançando,
que isso é bacana. Eu posso ver na forma de gráfico, então teve um colega que chamou atenção com relação a isso, e eu posso ver aqui, mais ainda na forma de gráficos, como é que, para cada responsável, dependendo das suas atividades, como é que está sendo, então, as atividades que estão sendo realizadas. Se vocês acabaram de ver, teve ali na animação, teve o mover a atividade de uma pessoa para outra pessoa. E vocês viram, foi um clique, né? Foi realmente ali o mexer. Então, aqui eu consigo fazer todos os ajustes que são necessários e dá-me a sensação que realmente a ferramenta, ela é bastante intuitiva, ela não é, eu diria, bonita, né? Não é uma ferramenta que tenha me agradado à vista. Como eu chamei a atenção de vocês, eu acabei aqui até mesmo para poder indicar para vocês o quanto eu gostei, o quanto eu não gostei, eu coloquei aqui algumas atividades aos quais eu quero fazer uma gestão, né? Então, essa aqui eu criei do ponto de vista olhar engenharia de requisitos, e quando eu formatei no similar ao Kanban, ou seja, aqui eu enxergo muito o Trello também, né? Então, eu consigo ter lá os elementos, né? Eu consigo inserir as informações que eu pretendo, eu consigo atribuir as pessoas, consigo botar uma data final, consigo indicar para qual projeto eu quero inserir e assim por diante, né? Então, eu consigo aqui também facilmente mover as atividades na medida que me for interessante, ok? Uma das coisas que eu gostei aqui do Asana é que ele me permite, então, visualizar a minha gestão de tarefa num formato que eu me sinta mais confortável. Então, eu posso ver nesse formato de lista, posso ver formato, digamos assim, a Kanban, né? Eu posso ver, então, num formato cronograma, aqui como eu não tenho inserido os cronogramas, né? Eu posso ter na forma de calendarização, então eu tenho ali as atividades que estão finalizando, posso ver no formato de progresso e assim por diante. Eu precisaria ter inserido mais informações para poder aparecer aqui o que está acontecendo, né? Mas, de novo, foi uma ferramenta que não achei bonita, mas do ponto de vista usabilidade. E uma das coisas que me encantou foi realmente eu poder escolher um formato diferenciado. Por exemplo, aqui eu tenho o Trello, né? Em que o Trello, eu, de novo, utilizei a opção e utilizei a opção mesmo num controle, deixa-me só ver aqui uma coisa, mesmo num formato em que a Kanban, né, em que eu estou salientando ali, e ele me deu uma sugestão enquanto gestão de projetos, né, então ele criou lá um quadro chamado de backlog, um design, um to-do, um doing, a revisão de código, o que eu achei bastante bacana. E aí no vídeo lá, eu mostrei para vocês como é que se faz, então, essa gestão do Trello. A outra ferramenta, a Quail, né, ela é mais simples, ok? Do ponto de vista visualizar, então eu consigo ter ali as minhas tarefas, né? Aqui eu já não achei do ponto de vista usabilidade, eu não achei ela muito intuitiva, não achei ela muito bonita para conseguir enxergar. Deixa eu aqui colocar do ponto de vista projeto. Então, eu posso ter na visão de lista ou eu posso ter uma visão geral. E aí ele me dá, tipo, um relatório, né? Algumas coisas na forma de dashboard, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma estatística de progresso, em que ele me diz o que foi concluído, o que está em atraso, o que tem que ser feito hoje, não tem nada, né? O que tem que ser feito amanhã e assim por diante. Então, enquanto gestor de projeto, eu consigo ver a evolução do que tem que ser feito. Do ponto de vista gráfico, está aqui pequenino, porque o período que eu inseri foi pequeno, né? Mas ele está me botando a previsão do que tem que acontecer, né? E a previsão do que realmente está acontecendo. E aí eu vejo que está havendo uma defasagem grande, né? Entre o que foi planejado e o que está sendo cumprido.
Eu tenho muitas atividades em atraso, ok? E ele me dá aqui uma visão do resumo semanal. Então, deixa aqui eu voltar, eu estou tentando achar algum. Né? Então, que eu tenho aqui algumas tarefas essas que estão ainda por fazer. Ele sinalizou ali com vermelho, né? Significa que não foram efetivadas. Quem foi que concluiu, quem foi que criou. E lá nas notificações, salienta, então, para aquele usuário que ele tem 2 atividades em atraso. Né? Então, é algo que, do ponto de vista gestão de projetos, ele permite inserir, então, uma lista de atividades, indicar quais foram as pessoas dessas que têm as atividades e faz esse envio de alerta. Né? Então, cada ferramenta tem uma característica, digamos assim, um pouquinho diferenciada, né? Não sei se vocês conseguiram visualizar bem, mas a intenção, então, aqui foi o discutir um pouquinho a ferramenta propriamente dita, ok? Deixa eu ver aqui, não sei se eu respondi a Michele, né? Eu não acho de bom tom eu indicar uma ferramenta, né? Eu acho bom eu dar um leque de ferramentas com comentários sobre elas. Eu acho que é muito pessoal, né, o uso. O que é importante é o que eu preciso fazer enquanto gestão de tarefa. E aí procurar nas ferramentas qual é a que se adequa melhor. O José Carlos comentou, então, que na empresa que ele trabalhou, migraram do Office e aí utilizam o Planner, né, em que, sim, ele também está disponível aqui na Unicesumar. É um leque de ferramentas, né, que pouco a pouco eu também tenho vindo a procurado conhecer, eu confesso. O Rodrigo comentou, então, com relação à parte de gráficos. Eu também sou muito visual, eu consigo enxergar, eu consigo ter uma tomada de decisão melhor quando eu realmente tenho a informação na forma de gráfico, e aí, se eu preciso, eu vou por uma informação na forma de lista para conseguir ter um detalhe. Concordo. O João Carlos, então, ele está falando que vale ressaltar que tanto o Trello quanto o Asana é possível ser adicionado ao Teams. E, além da comunicação, é possível verificar com a equipe o quadro o tempo todo. É verdade. O Teams eu comecei a usar, ainda não domino de todo, né? Mas, sim, eu acho que a gente pode utilizar. E o Teams tem uma característica que também é interessante, que eu consigo utilizar diferentes outras ferramentas que podem dar um apoio, um suporte, né, num olhar mais de gestão, não só de desenvolvimento de software propriamente dito, ok? Michele, gostou da explicação? Que bom, fico bem feliz. Então, assim, eu adorei a contribuição de vocês, adorei os comentários que vocês fizeram, torna a nossa aula realmente muito mais rica, tá? Então, é assim, pessoal, nessas 2 aulas, então, eu procurei trazer para vocês um olhar mais conceitual, compreensão da importância da gestão de tarefas propriamente dito, né? Nesta segunda aula, então, foi realmente uma demonstração salientando, vamos dizer assim, o meu olhar crítico sobre ferramentas, na expectativa que também vocês têm um olhar crítico sobre as ferramentas que vocês vão deparar, que vocês vão utilizar, até mesmo porque vocês podem vir a sugerir ferramentas nos locais de trabalho de vocês. Eu espero, então, com isso, ter contribuído, né? Para mim, agora, eu gostaria de, deixa-me só lançar aqui para vocês, olha, o Messias mandou uma mensagem, eu só agora que tô vendo, tenho pena de não ter lido antes, mas desculpa se eu não deixei a tela cheia de todo, realmente foi falta de ideia minha. Então, peço desculpa, uma próxima vez eu tomo mais cuidado. Eu deixo para vocês aqui, então, o link, né, que é um formulário, né, para que vocês possam contribuir com relação a como é que está sendo a condução da aula, a apresentação do conteúdo, né, crítica construtiva é sempre muito bem-vinda, para a gente ir melhorando o nosso processo, né, de ensino-aprendizagem. Tá bem, pessoal? Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário a mais que queiram fazer, sou todo ouvidos.
Nenhum comentário? Nenhuma dúvida? Bom, pessoal, então, por hoje, né, essa é a nossa contribuição, a nossa live para vocês. Foi muito bom esse momento que nós tivemos juntos, ok? Para a próxima semana teremos mais conteúdo na sequência lá do que está sendo planejado para vocês, tá bem? Então, fiquem bem, continuem se cuidando, ok? E até a próxima. Tchau, pessoal.